A luz do fim da tarde desenha longas sombras na sala de estar, cortando o silêncio pesado que se instalou desde que os filhos cresceram. Sua mão paira sobre uma caixa de papelão no canto, coberta por uma fina camada de poeira que o tempo se encarregou de assentar. Dentro dela, a vida que foi. Desenhos da escola, fotografias desbotadas, pequenas lembranças que um dia pareceram importantes demais para serem guardadas e hoje são pesadas demais para serem abertas. Cada objeto em sua casa parece ter uma voz, um apelo para não ser esquecido. E você, como uma guardiã de um museu particular, sente o peso esmagador de ser a única curadora dessas memórias. Essa sensação de que sua própria casa se tornou um labirinto, um campo minado de decisões adiadas, não é apenas sua. É a paralisia silenciosa de quem entende que mexer nessas caixas não é apenas organizar objetos, mas confrontar uma vida inteira de sentimentos, de alegrias, principalmente de despedidas que nunca foram feitas. Esse peso, no entanto, é mais do que nostalgia. É uma âncora invisível que te prende ao passado e coloca em risco a sua soberania sobre o futuro. A verdade desconfortável é que a desorganização deixou de ser sobre estética e se tornou uma questão de autonomia. Cada pilha de revistas no chão, cada corredor estreito por móveis acumulados, cada armário que transborda, são pequenos argumentos que um dia podem ser usados para justificar que você não pode mais viver sozinha. A decisão que você adia hoje, com o coração apertado, pode não ser sua para tomar amanhã, mas existe uma forma de transformar esse processo. Neste vídeo, vou te mostrar 7 verdades que ninguém conta sobre desapegar depois dos 60, um mapa claro para você recuperar o controle da sua casa e, mais importante, blindar a sua independência. E a 7ª verdade envolve um ritual simples que transforma esse processo doloroso em um marco de renovação para o seu próximo capítulo de vida. A verdade é que cada objeto que você hesita em tocar não é apenas um objeto. É uma conversa não terminada. É a xícara de chá lascada da sua mãe, e jogá-la fora parece um ato final de despedida que você ainda não está pronta para fazer. É o terno do seu marido pendurado no fundo do armário, e doá-lo parece admitir, de uma vez por todas, que ele não vai voltar para usá-lo. Essa paralisia não é preguiça, é luto. É um campo minado emocional onde cada passo pode detonar uma memória, uma saudade, uma pontada de culpa. Você se tornou a curadora silenciosa de um museu que só você visita, e o peso de proteger cada relíquia está drenando a sua energia para viver o presente. O conflito invisível que acontece dentro de você, nessa sala silenciosa, é mais exaustivo do que qualquer faxina física. Porque não se trata de organizar coisas, mas de fazer as pazes com as histórias que elas contam, e finalmente, dar a si mesma a permissão para virar a página. Esse conflito interno se agrava com o som do telefone tocando. Do outro lado da linha, a voz preocupada de um filho ou filha, perguntando com um cuidado que beira a desconfiança: "Está tudo bem por aí, mãe? Você está se virando bem?" Cada pergunta é um lembrete sutil da sua vulnerabilidade percebida. E de repente, a sua casa se transforma em uma evidência. Cada pilha de jornais, cada corredor um pouco mais estreito, cada caixa no canto da sala se torna um argumento que eles poderiam usar no futuro, para justificar que você precisa de ajuda, que talvez não seja mais seguro viver sozinha. O seu adiamento em organizar deixa de ser uma questão pessoal e se torna uma arma que, involuntariamente, você entrega a quem mais ama. O medo de parecer fraca te impede de pedir ajuda, mas é o próprio resultado dessa inação que ameaça a sua soberania. Proteger sua independência, portanto, começa aqui, na decisão de desarmar esses argumentos, um objeto de cada vez, provando para si mesma, antes de mais ninguém, que você ainda está no comando. É por isso que a desorganização em sua casa parece tão pesada, ela é um espelho físico do labirinto em sua mente. Os corredores apertados por onde você mal consegue passar são os pensamentos repetitivos que te impedem de avançar. As gavetas que não fecham mais são as emoções e decisões que você empurrou para dentro, esperando que desaparecessem. A poeira que se acumula sobre as fotografias e lembranças é o tempo que passou, cobrindo seus próprios sonhos e desejos para o futuro. Entender isso é a primeira grande libertação. O problema nunca foi a sua capacidade de limpar ou organizar. O verdadeiro desafio é o emaranhado de lealdades, medos e apegos que cada item representa. A sua casa não está cheia de tralha, ela está cheia de decisões adiadas. E é por isso que este processo, quando feito da maneira certa, não é sobre esvaziar prateleiras.
É sobre clarear a mente, abrir espaço para respirar e, finalmente, redesenhar o mapa da sua própria vida para o capítulo que está apenas começando. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, durante a busca por um simples resultado de exame que o médico havia pedido por telefone. O que deveria levar 2 minutos se transformou em 1 hora de angústia. Gavetas foram abertas, revelando um emaranhado de contas pagas há uma década, canetas sem tinta e fotografias soltas. Armários rangeram, expondo pilhas de toalhas de mesa que não viam a luz do dia desde o último Natal em família. O pânico frio subiu pela espinha, não pela dificuldade, mas pela humilhação. Ali em sua própria casa, ela era uma estranha, incapaz de localizar um único envelope importante. Foi quando ela parou no meio da sala, com as mãos sujas de poeira e o coração acelerado, que a pergunta real surgiu, clara e brutal. Se eu não sou mais capaz de encontrar um documento essencial na minha própria casa, que argumento eu tenho para provar que sou capaz de cuidar de mim mesma? A desordem deixou de ser um conjunto de objetos e se tornou uma sentença silenciosa, escrita por suas próprias mãos. Naquele instante, a paralisia se quebrou, não com um estrondo, mas com uma clareza cortante e fria. A decisão que se formou não foi a de arrumar a casa, foi a de desarmá-la. Desarmar cada argumento silencioso que poderia ser usado contra sua autonomia. A tarefa monumental, que antes parecia um oceano de caos, de repente ganhou um ponto de partida. Não se tratava de mover montanhas, mas de retirar uma pedra de cada vez, com estratégia e propósito. É aqui que o movimento começa. Não com a força bruta da faxina, mas com a inteligência de um mapa. Um mapa composto por 7 verdades fundamentais, 7 permissões que você pode dar a si mesma para transformar este campo minado em um território seguro e seu. Ao seguir este caminho, você não estará apenas esvaziando prateleiras. Você estará de forma metódica e inquestionável, blindando a sua independência e construindo as fundações para um futuro onde a única voz que decide sobre a sua vida é a sua. A primeira verdade, e talvez a mais libertadora de todas, é *** regra do espaço vital ***. Pense nisso, sua casa foi projetada para uma vida que não existe mais. Para a correria dos filhos, para jantares com a mesa cheia, para uma rotina que envolvia outras pessoas. Hoje, o seu espaço precisa servir a uma única pessoa, você. A pessoa que você é agora, com as necessidades e os desejos que tem hoje. Ignorar essa regra transforma sua casa em um museu, um santuário da pessoa que você foi, e rouba o espaço físico e mental para a vida que você quer e merece viver. A aplicação é simples, mas profunda. Olhe para cada cômodo e pergunte-se não, o que posso tirar daqui? Mas sim, o que neste exato cômodo serve ativamente à minha vida, ao meu conforto e à minha segurança hoje. Essa mudança de perspectiva é a chave que vira a fechadura. Você para de se sentir uma guardiã do passado e se torna a arquiteta do seu presente, reivindicando cada metro quadrado para a sua soberania. A segunda verdade ataca diretamente o coração do problema, o método da memória essencial ***. Você não precisa guardar a montanha para se lembrar da paisagem. Diante daquela caixa com dezenas de desenhos da escola dos seus filhos, o coração aperta. Jogar fora parece apagar a infância deles. O método propõe uma solução respeitosa e poderosa. Em vez de guardar 30 desenhos, escolha um. O mais significativo, aquele que te faz sorrir instantaneamente. Enquadre-o. Transforme-o em uma peça de arte, um ponto de luz na sua casa. Fotografe os outros, crie um álbum digital, e então libere o papel. A memória não está no objeto em si, mas na emoção que ele evoca. Ao selecionar a essência, você honra o sentimento de uma forma muito mais potente do que ao mantê-lo sufocado dentro de uma caixa empoeirada. Esta micro-vitória, ao ser aplicada em uma única categoria de objetos, prova a você mesma que é possível preservar o amor e, ao mesmo tempo, reconquistar o seu espaço. É um ato de curadoria afetiva, não de descarte. Com o coração mais leve, chegamos à terceira verdade, uma ferramenta pragmática para desarmar a desculpa do "e se um dia eu precisar?" É *** o limite da utilidade real ***. Olhe para aquele aparelho de jantar para 12 pessoas que não é usado há uma década. Para as pilhas de revistas com receitas que você sabe que nunca fará. Para as roupas que esperam por uma ocasião especial que nunca chega.
A regra é brutalmente honesta: se você não usou nos últimos 2 anos e não tem um plano concreto para usar nos próximos 6 meses, a utilidade dele é apenas imaginária. Ele não é mais um recurso, é um fardo. Cada objeto sem uso real é um obstáculo físico, um potencial risco de queda, um argumento silencioso para quem acredita que você não está mais seguro aqui. Doar esses itens não é desperdício, é um investimento direto na sua segurança e autonomia. Agora que você entendeu como diferenciar o útil do sentimental, a próxima verdade vai te ensinar a lidar com a culpa de se desfazer de presentes. Essa é a parte que mais paralisa as pessoas. Finalmente, a quarta verdade é o antídoto contra a paralisia. A decisão em ciclos curtos. O erro que a maioria comete é olhar para a casa inteira e sentir o peso esmagador da tarefa. Isso gera exaustão antes mesmo de começar. O segredo é fragmentar o impossível em vitórias minúsculas e diárias. Esqueça a ideia de organizar o quarto de hóspedes. Sua meta, hoje, é organizar a gaveta de cima do criado mudo. Apenas isso. Coloque um cronômetro para 20 minutos. Quando o alarme tocar, você para, independentemente de ter terminado ou não. O que acontece é mágico. Você não apenas organiza uma gaveta, mas prova a si mesma que é capaz de começar e terminar algo. Você substitui a sensação de sobrecarga por um pulso de realização. Amanhã, serão outros 20 minutos em outra gaveta. Esses ciclos curtos constroem um momentum inquebrável. Cada ciclo é um tijolo que você assenta na reconstrução da sua confiança e do seu controle, transformando a montanha intransponível em uma série de pequenos degraus que você sobe com firmeza. E então você encontra aquela caixa. Não é como as outras. Você a reconhece pelo peso, não físico, mas emocional. Dentro estão as cartas que seu marido lhe escrevia, o primeiro sapatinho de tricô do seu filho, o véu do seu casamento. Suas mãos tremem ao tocar o papel amarelado. As vitórias fáceis das gavetas e dos armários parecem distantes, infantis. Aqui, a batalha é real. Cada objeto é um portal para um momento tão vivo em sua mente que o tempo parece desmoronar. A voz da culpa sussurra, cruel e insistente. Como você pode jogar isso fora? Isso é tudo que restou. E a paralisia retorna, mais forte do que nunca. Não é mais sobre organizar. É sobre olhar para os fragmentos de uma vida inteira e sentir o pânico avassalador de que, ao se livrar deles, você estará se desfazendo de partes de si mesma, abrindo um vazio que talvez nunca mais consiga preencher. Esse é o verdadeiro confronto. O medo de que, por trás de toda essa acumulação, não reste nada. Mas é neste ponto de paralisia que a quinta verdade se revela, não como uma regra, mas como uma pergunta de clareza brutal. O critério da autonomia futura. Pare de olhar para trás por um instante e olhe para frente. Se algo acontecesse com você amanhã, quem teria que esvaziar esta casa? Quem teria que abrir esta mesma caixa e, sem um mapa das suas memórias, decidir o que é tesouro e o que é lixo? Seus filhos. Você estaria passando para eles não apenas seus objetos, mas o peso da sua indecisão, a angústia de cada escolha que você não fez. De repente, a perspectiva muda radicalmente. Organizar deixa de ser um ato egoísta de descarte e se torna o ato final de proteção e amor. Cada item que você decide liberar agora é um fardo a menos que eles terão que carregar enquanto lidam com a sua ausência. A sua decisão hoje não apaga o seu passado, ela protege o futuro deles. É a sua chance de deixar um legado de leveza e paz, não um labirinto de dor e confusão. Com essa nova força, você encara a última muralha emocional, a culpa. E é aqui que a sexta verdade, a liberação sem culpa te oferece a permissão que você nunca soube que precisava. Pense naquele jogo de jantar que ganhou de uma tia querida e nunca usou. A função daquele presente foi cumprida no momento em que você o recebeu. Aquele instante de alegria, de carinho, de conexão, foi o verdadeiro presente. O objeto é apenas o invólucro, o recibo físico daquele amor. Manter o objeto por obrigação, escondido em um armário, não honra a memória de quem o deu, aprisiona você a uma dívida emocional que não existe. Você tem a permissão para liberar o objeto e reter apenas o amor. Agradeça ao objeto por seu serviço, pela alegria que ele representou, e passe-o adiante para alguém que possa criar novas memórias com ele. Isso não é ingratidão. É sabedoria. É entender que o amor verdadeiro ocupa espaço no coração, não em prateleiras empoeiradas. A poeira baixou,
Mas o que se revelou não foi o vazio, e sim o espaço. Pela primeira vez em anos, a luz do sol da manhã alcança o canto mais distante da sala, iluminando o assoalho de madeira que você havia esquecido que brilhava. Ao caminhar pelo corredor, seus ombros não se contraem mais, antecipando obstáculos que não existem. O silêncio da casa mudou. Não é mais o eco pesado da ausência, mas a calma serena da ordem. Você olha ao redor e a percepção a atinge com a força de uma revelação. Você não perdeu nada. As memórias essenciais estão ali, visíveis, honradas, não mais sufocadas em caixas. Você não destruiu seu passado, você o editou. A identidade de guardiã sobrecarregada se dissolveu, dando lugar à de curadora sábia. Alguém que entende que para construir um futuro, é preciso primeiro preparar o terreno. E o alívio que você sente não é o de uma casa limpa, mas o de uma mente clara, finalmente livre para respirar. Essa clareza reverbera para além das paredes. Quando o telefone toca e é a voz preocupada do seu filho, sua resposta é diferente. Não há mais a defensiva sutil, a pressa em garantir que está tudo bem. Em seu lugar, há uma calma soberana. Sua casa deixou de ser uma evidência contra você e se tornou seu maior testemunho de competência. Cada decisão que você tomou, cada objeto que liberou, foi um ato de autodefesa, blindando sua independência de forma inquestionável. Você se sente preparada, não apenas para o hoje, mas para o amanhã. E é por isso que a sétima e última verdade não é uma regra, mas um rito de passagem. É *** o ritual do novo capítulo ***, o passo final que transforma a organização de uma tarefa concluída em um portal para a vida que você agora tem o espaço, a energia e a clareza para construir. É o momento de selar essa conquista e declarar para si mesma que a próxima fase começou. É então que você realiza a sétima e última verdade, não como uma tarefa, mas como uma celebração. ***, o ritual do novo capítulo ***. Não se trata de uma grande festa, mas de um ato silencioso e soberano. Você escolhe uma única cadeira, a sua favorita, e a move para o centro da sala, posicionando-a de frente para a janela que agora está totalmente desobstruída, banhada pela luz da manhã. Você prepara uma xícara de chá, daquela que você guarda para ocasiões especiais, e se senta. Este não é um momento de descanso após uma faxina. É uma cerimônia de posse. Ao se sentar ali, naquele espaço reconquistado, você não está apenas observando a rua, você está contemplando um horizonte que pela primeira vez em décadas, parece completamente seu. Este simples ato declara, sem a necessidade de uma única palavra, que o passado foi honrado, o presente foi reivindicado e o futuro, agora, está oficialmente aberto para negociações, e a única pessoa na mesa de negociação é você. A casa responde a essa nova energia. O ar parece mais leve, mais fácil de respirar. O eco sutil dos seus passos no assoalho não soa mais como solidão, mas como a ressonância da sua própria presença, firme e intencional. Você começa a notar detalhes que a desordem havia engolido: o veio da madeira na mesa de centro, o brilho do sol criando padrões de luz na parede, o som dos pássaros do lado de fora, que antes era abafado pelo peso acumulado dentro de casa. A sua percepção do ambiente se transforma radicalmente. Não é mais um labirinto de obrigações e memórias pesadas, mas um refúgio de paz, um santuário projetado por você e para você. Você se move com uma liberdade recém-descoberta, não apenas porque os caminhos estão livres, mas porque sua mente também está. A casa deixou de ser um arquivo do que foi para se tornar a tela em branco para tudo o que ainda pode ser. Quando o telefone toca, o familiar toque que antes trazia uma pontada de ansiedade agora é recebido com serenidade. Do outro lado, a voz do seu filho, carregada daquela preocupação habitual. Mas desta vez sua resposta é diferente. Não há pressa em tranquilizá-lo, não há uma ponta de defensiva. Há uma calma autoridade em sua voz quando você diz: "Está tudo ótimo, querido. Inclusive, estou pensando em transformar o antigo escritório em um pequeno ateliê para voltar a pintar. Há tanto espaço livre agora." O silêncio do outro lado da linha não é de desconfiança, mas de surpresa e talvez, de admiração. Naquele momento, você não está apenas relatando um fato, você está apresentando a evidência irrefutável da sua vitalidade. Você não precisou se justificar. Sua casa, agora um reflexo da sua clareza mental, falou por você, desarmando medos e reafirmando, de forma inquestionável, o seu lugar no comando da sua própria vida. Você entende, com uma profundidade que chega a emocionar,
que este processo nunca foi sobre se livrar de coisas. Foi sobre redefinir o seu legado. O maior presente que você poderia deixar para seus filhos não são as porcelanas ou as fotografias, mas a leveza. A paz de espírito de saber que quando chegar a hora, eles não terão que mergulhar em um oceano de decisões que não eram deles para tomar. Eles não terão que decifrar o valor sentimental de cada objeto, carregando o peso da sua indecisão junto com o luto. Cada caixa que você liberou, cada item que você doou, foi um ato final de amor maternal, uma forma de proteger seus filhos de uma angústia futura. Você não deixou para trás um quebra-cabeça de uma vida inteira para eles resolverem. Você deixou para trás uma história bem contada, com um final claro, escrito por você, em seus próprios termos. Agora, diante do espaço aberto, a pergunta que surge não é mais: o que eu posso tirar? Mas sim: o que eu quero trazer para dentro? A resposta floresce com uma alegria que você não sentia há anos. Talvez um cavalete de pintura perto da janela. Talvez um jardim de vasos de ervas na varanda. Ou talvez, simplesmente, o prazer do vazio, o luxo do espaço, a liberdade de não precisar preencher cada canto com algo. A casa não é mais o ponto final da sua história, o repositório de uma vida vivida. Ela se tornou o ponto de partida para o seu próximo capítulo. Você não apenas organizou sua casa, você restaurou seu palco. E nesta nova fase, a protagonista, a diretora e a roteirista da história que ainda está por ser contada, é inegavelmente você. E a cortina, para este novo ato, está apenas começando a se abrir.